Bom dia! Sejam todos bem-vindos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Escreva aqui nos comentários Shalom, Shalom, Shalom. Shalom significa paz. Gente, caso aconteça alguma coisa aqui com a minha garganta, deu tossir alguma coisa, tá? Faz parte aqui, porque essa semana minha garganta ficou um pouquinho incomodada, tive que tomar alguns medicamentos, tá bom? E meu esposo, nós vamos continuar orando por ele. Meu esposo, não está bem na garganta, a gente tá tomando as medicações, tudo direitinho. Então, nosso próximo encontro, ele vai estar aqui com a gente, tá bom? Em nome de Jesus. Todo mundo pronto aí? Como foi sua semana? Coloque aqui como foi sua semana aqui nos comentários. A gente já vai orar, já vamos começar a nossa aula de hoje. E vocês viram o tema da nossa aula: multidão versus discípulos. Multidão versus discípulos. E o Quias Filho já está aqui, o presbítero Quias Filho. Todo mundo já está te vendo. Hoje é ele que vai acompanhar a nossa aula. Ele é o meu filho, único, unigênito, da mãe, do pai e da mãe. Pode saudar a todos, Quias Filho. Paz do Senhor, meus irmãos. Prazer estar aqui hoje com vocês. Aí nós vamos aqui mergulhar para dentro do reino. Você viu o tema de hoje, Quias Filho? Multidão versus discípulos? Vi. Será que a gente é multidão ou a gente é discípulo? Vamos descobrir hoje. Vamos sim. Então, vamos começar aqui. Qualquer dúvida, vocês coloquem nos comentários, tá bom? Que a gente vai responder. Se eu não souber hoje, eu respondo depois, durante a semana ou na outra aula, tá bom? E que Cílio, pode orar, por gentileza. Vamos lá. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui hoje para aprender um pouco mais sobre a Sua palavra. Queremos te agradecer pela unção que o Senhor derramou sobre nossa vida e por aquilo que o Senhor vai ministrar sobre nossa vida, que possamos aprender e praticar cada dia mais. Muito obrigado mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Eu tenho uma frase hoje que eu quero dizer, antes de eu soltar o versículo, que diz assim: você pode estar perto de Jesus e ainda assim estar longe do reino. Você sabia disso, Quias Filho? Não sabia. Você pode estar perto de Jesus e ainda assim estar longe do reino. Jesus nunca buscou plateia. Ele sempre buscou ensinar pessoas a serem seus seguidores. Então, você pode ter Jesus, mas você não pode, talvez você pode não estar seguindo Jesus. Uma coisa é ter Jesus, outra coisa é seguir Jesus. Então, que assim, vamos lá, João, capítulo 6, versículo 2. Gostaria que você abrisse aí e lesse também. Todo mundo já vai anotando no seu caderno, João 6, e versículo 2. Pode ler. E uma grande multidão o seguia, porém, porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. Agora, os 76 a 68, por favor. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então, disse Jesus aos 12, quereis vós também ir embora? Então, Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, muitos começaram a seguir Jesus, mas poucos permaneceram quando ouviram a verdade. O primeiro texto que a gente viu, e o que esse filho aí, que a multidão seguia Jesus por causa de quê? Dos milagres. Por causa dos milagres.
milagres. Aí já vai a primeira pergunta. Eu tenho Jesus, mas eu sigo Jesus pelo que Jesus é ou pelos milagres que ele faz? E aí, o que, filho? O que você me diz? Pelo que ele é. E você que está nos ouvindo aqui, será que você segue Jesus por conveniência, que é a multidão? Ou você segue Jesus por rendição? Como você segue a Jesus? Como você segue a Jesus? Ok? Coloque aqui. Você é um simpatizante de Jesus ou você é um simpatizante a essa multidão, né, que vai atrás dos milagres. Ou você é seguidor de Jesus. É muito diferente. Se você quer ter o reino de Deus, você precisa ser seguidor de Jesus. E o seguidor envolve muitas renúncias. Vamos para o próximo passo agora, o que é filho. Lucas 9, 23. Então, aqui eu já estou explicando a diferença. A multidão, ela é uma simpatizante, ela segue Jesus por conveniência, e o discípulo segue Jesus por rendição, entrega total. Agora nós vamos ler agora como é o chamado do reino. Por favor, Equias. E dizia a todos eles: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Então vamos lá. Ó, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vocês observaram nesse versículo que tem 3 verbos que nos chama a ação, a atitude? O primeiro é negue-se. Negue-se é abandone o ego como centro da sua vida. Segundo, tome a cruz. Aceite o caminho do sacrifício diário. Esse tomar a cruz, eu quero até abrir uma observação, que muita gente acha que o tomar a cruz é o marido, acha que a cruz é o marido, outros acham que a cruz é um filho, outros acham que a cruz é um problema de saúde, outros acham que a cruz é o pai, são pessoas, sempre envolve pessoas na cruz. E, na verdade, a cruz não são pessoas. Olha o que diz a primeira parte do versículo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, o que é? Tome a sua cruz. O que é negue-se a si mesmo? Essa cruz está falando do nosso ego. Nunca está falando do homem, do esposo, do pai, da mãe, de um colega lá, aí tem uma cruz lá no trabalho. Não, a cruz é você. Coloque aqui nos comentários, gente, se a cruz sou eu. Coloque aqui nos comentários para me ver se vocês estão entendendo o que estamos falando hoje aqui sobre multidão e discípulo. Coloque aí, por favor, o que vocês estão entendendo. Coloque aqui nos comentários, por favor. Então, a cruz é o seu ego, é o seu eu. Então, a cruz é você. A cruz não é seu marido, a cruz não é seu filho, a cruz não é seu pai, a cruz não é sua mãe, a cruz não é nenhum problema de saúde. Tá? A cruz não é a vida financeira que está ruim, a cruz não é um problema no casamento, a cruz é você. Por isso está dizendo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E depois também tem um outro verbo. Qual o próximo verbo, que filho, que tem aí? Siga-me. O que você entende quando você lê essa palavra siga-me, depois que negar, tomar a cruz? E siga-me agora. Ir atrás. Obedecer. Isso. Então, o que é esse siga-me? É obedecer ao modelo de vida do Rei Jesus, o Messias, o Cristo. A pergunta que não quer calar: nós estamos seguindo esse modelo?
Nós estamos seguindo esse modelo? Jesus não quer apenas te perdoar, Jesus não quer apenas te levar para o céu, Jesus não quer apenas entrar em você. Jesus, ele quer governar por 360 graus toda a sua vida. Escreva aí no seu caderno. Escreva assim: vida espiritual, vida física, social, emocional, conjugal, financeira, social, intelectual, profissional. E aí você vai escrever assim: deve seguir a Jesus. Deve seguir a Jesus. Todas essas áreas da sua vida devem seguir a Jesus. Isso é chamar o governo do reino. O reino é governo. O governo dos céus para a sua vida. Então, na minha vida conjugal, eu estou seguindo o modelo do mestre. Na minha vida profissional, eu estou seguindo o modelo do mestre. Como é que chega isso para você, que é filho? Interessante, né? Impactante. É um momento de reflexão mesmo para ver se todas as áreas estão seguindo a Jesus. Então, nós precisamos observar, eu como esposa, essa esposa, eu estou seguindo a Jesus? Os meus comportamentos, tudo que há em mim é do governo desse reino? Então, como deve ser uma esposa do governo do reino? Só vou falar por alto, não vou entrar nisso, tá? Depois a gente vai ter aulas sobre como deve ser uma esposa do governo do reino, como deve ser a vida financeira. A gente vai ter aula para tudo aqui. Fique tranquila que a gente vai ter aula para tudo. Mas é só uma pitada aqui para a gente poder prosseguir. Em Efésios capítulo 5, versículo 33 diz: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Isso aqui é um comportamento de um homem, de um esposo do reino. Qual é o comportamento de um esposo do reino que segue a Cristo? Ele tem que amar a sua mulher, não tem que ter 2, 3 mulheres, não. Amar a sua mulher como a si mesmo. Será que está amando? E a mulher trate o marido com todo respeito. Então, será que eu estou vivendo isso? É só uma reflexão, não vou entrar nisso agora, vocês vão ter aula aqui para tudo mesmo. Obrigado por estar colocando aí vida profissional, relacionamento espiritual, familiar, financeiro, emocional. Isso mesmo. Todas as áreas das nossas vidas devem seguir o mestre. Ok? Então, por favor, Iquias, leia Lucas 17, 21. 17. Então, Jesus convida para o reino, não para o conforto do nosso ego. Tá? Então, Jesus, essa manhã aqui, está convidando você para o reino, aonde o reino passa a ser o governo da sua vida, todas as suas atitudes, elas têm base no que Jesus ensinou, e não para o conforto do ego. Pode ler, Cecília. Nem eles dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então, você já nasce em Cristo. Quando você nasce em Cristo, o reino de Deus, ele já colocou dentro de você. Então, primeiro nós aprendemos aqui que a multidão segue por sinais. Os discípulos por entrega, renúncia. Nós aprendemos aqui agora que Jesus convida você para o reino, não para o conforto. E que o seu ego é a sua cruz, que não é terceiros. Agora, Cecília, eu quero que você abra Lucas 14, 26 a 27. Nós vamos aprender aqui agora a diferença do discípulo e da multidão. Se algum homem vier a mim e não aborrecer o seu pai, a mãe, esposa e filhos, irmãos, irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo.
E Então, o quem que não é isso? carregar sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Desculpa, Kecílio. O que Jesus está falando, você entendeu aqui, Kecílio? Que a gente tem que negar a si mesmo para ser discípulo dele. Tem que ter um Exato. esforço. Tem o esforço. Então, você pode seguir Jesus como multidão, atrás dos milagres, como você pode seguir Jesus por ser discípulo. A minha pergunta é, você quer ser multidão ou quer ser discípulo? Você quer viver de milagre ou quer viver de entrega? É muito diferente. Porque a multidão, ela quer bênçãos, como nós já lemos aqui. Os discípulos querem a presença. O que é a presença de Jesus na sua vida? Andando com você 24 horas, coloca eu aqui nos comentários. Por favor. A multidão, ela quer milagres. Os discípulos querem o mestre. Então, não tem como ter a presença de Jesus atrás das bênçãos de Jesus. Você vai ter as bênçãos, mas não o dono das bênçãos. A multidão, ela fica no raso. Os discípulos vão para o secreto. Quanto tempo de oração nós temos investido na nossa vida? A multidão, ela frequenta grupos, frequenta cultos, mas o discípulo vive princípios. O que Jesus falou? O que a palavra dele diz? Eu sigo. A multidão, ela aplaude os milagres. Aplaude Jesus. É maravilhoso, ela é linda, eu te amo, Jesus. Mas os discípulos obedecem. Aí sim, Jesus vai dizer que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Agora, que eu tiro, abra aí, por favor, Mateus 12, 25. Vamos ver onde começa o reino de Deus dentro de mim, aonde eu vou transbordar primeiro esse reino. Pode ir lá. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O reino de Deus já governa a sua casa? Ou apenas no seu domingo? Ou apenas a ceia do Senhor? Na semana da ceia você fica santo. Fora da semana da ceia você fica carnal. Então, perguntas para nossa reflexão. Em casa você vive princípios ou apenas discursos? Todo reino dividido contra si mesmo será devastado, e toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. A honra, perdão e serviço na sua casa ou apenas aparência? O reino, ele começa o transbordo do reino dentro da sua casa. O esposo para com a esposa para com o esposo, e os filhos são apenas a demonstração de que você está colocando em prática o reino de Deus. Então, o reino de Deus começa na sua casa. Então, o discípulo, o primeiro passo que ele faz, quando ele começa a se mergulhar, sentir a presença do mestre, de ter o reino de Deus em si, é na sua casa. Como você está sendo como filho? Como você está sendo como filha? Como anda as palavras na sua boca? A gente vai, cada dia, a gente vai entendendo e vai treinando a nossa alma, a mente da nossa alma aos princípios do reino. Vamos lá, Mateus 7, 21. Gente, esse versículo agora é muito forte. É muito forte. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Você está andando com Jesus ou sendo transformado por ele? O reino é para quem decide carregar a cruz, não para quem só carrega a Bíblia. Você tem chamado Jesus de Senhor, mas você tem feito a vontade de Jesus? Você tem feito a vontade do Pai que está nos céus?
Ou ainda você mente? Ou ainda você tem alguns vícios? Tem algum pecado escondido, alguma coisa escondida e que você não tem coragem de confessar? Então, o reino de Deus, ele não é apenas palavras, ele é o que? Um transbordo, ele é uma demonstração de transformação do seu próprio eu. De que aonde você estiver, principalmente dentro da sua casa, seu filho, sua filha, seus familiares, seu cônjuge, posso olhar para você e falar: eu tenho. Eu tenho um homem, eu tenho uma mulher, eu tenho um filho, que é a imagem e semelhança do Mestre. Ele segue Jesus. Então, eu chamava a reflexão. Jesus, hoje a gente ouve muito falar, você tem que aceitar Jesus como Salvador. Não, Jesus não pode ser Salvador se ele não for primeiro seu Senhor. Você tem que receber Jesus como Senhor. Se ele for receber Jesus como Senhor, ele pode ser seu Salvador, porque Deus só pode prover para aquele do qual Deus é o Senhor. Deus não pode prover para quem não o chama e vê que é o Senhor. Por isso que muitas vezes nós trabalhamos, às vezes o dinheiro não flui porque a gente pensa que é o nosso braço, não é o seu Deus, é o seu Senhor que provê para você, que envia clientes, que envia serviços, trabalhos, é o Senhor que provê para nós. Então, nesta manhã, eu quero te perguntar: ele está sendo o Senhor da sua vida para ele ser o seu Salvador, ou você só quer que ele te salva? Então, é o momento de nós decidirmos se nós seremos multidão ou se nós seremos discípulos. Repita comigo assim: Senhor, Senhor, nunca mais nunca mais quero ser multidão. quero ser multidão. Eu decido Eu decido ser teu discípulo. ser teu discípulo. Que teu reino Que teu reino governe meus pensamentos, governe meus pensamentos, emoções emoções e minha casa. e minha casa. Reina sobre mim. Reina sobre mim. Reina através de mim. Reina através de mim. Em teu nome. Em teu nome. Amém. Amém. Coloque aqui, por favor, nos comentários. Se a partir de agora você decide ser discípulo ou você decide ser multidão. Luquias Filho? Discípulo. Agora que você decide ser discípulo, olhando todas as áreas da sua vida, Luquias Filho, aonde é que você não está sendo discípulo? Não precisa comentar, é só uma reflexão. Em todas as áreas da minha vida, aonde eu não estou sendo discípulo? Interessante a pergunta. Eu dei aqui todas as áreas da vida para vocês. Depois vocês podem voltar à aula e verificar aonde é que eu não estou conseguindo ser discípulo. Aí você anota aqui multidão, aqui discípulo, aqui multidão. Entendeu a atividade que é assim? Sim, entendi. Tá? E vocês vão colocar aqui, eu estou sendo discípulo. Aqui ainda está multidão, multidão, multidão. Ah, aqui está discípulo. Nós precisamos parar de sermos religiosos. Nós precisamos ser praticantes da palavra do Senhor. Por muitos anos eu fui apenas uma religiosa. Minhas atitudes não condiziam com discípula do Senhor. Mas quando isso me caiu a ficha, eu decidi, eu vou ser discípula. Eu vou seguir o meu mestre. E cada dia mais eu tenho buscado essa área que ainda não está como discípula. Eu vou ter que colocar nessa área. Coloca aqui nos comentários se vocês querem ser discípulos ou se vocês querem continuar como multidão. Coloque aqui nos comentários
Se você quer ser discípulo, quer continuar como multidão. E eu quero fazer um desafio para você. Como eu falei para o Kias Filho aqui agora, você vai colocar todas as áreas da vida no seu caderno e do lado você vai olhar se está sendo discípulo ou se está sendo multidão. E se você for estar sendo multidão naquela área, você vai buscar agora, dentro da palavra de Deus, toda a Bíblia, tá, gente? Não vamos deixar o Velho Testamento por fora. Depois eu vou ensinar vocês o que é velho, o que é novo, os textos da Bíblia. Vou ensinar vocês a decorarem, o que é Ciro que vai ensinar vocês a decorarem, tá? Os livros da Bíblia, para vocês saberem de cor. Mas, a princípio, aqui, eu preciso despertar em vocês serem seguidores de Jesus. Eu preciso despertar em vocês cumprir os princípios do reino. Isso primeiro, depois a gente vai ensinar, a gente vai se aprofundando em cada área da vida. Então, quando você olhar, não, essa área da minha vida aqui não está como reino, o que você vai fazer? Vai pegar a Bíblia e vai procurar qual o princípio dessa área da sua vida que está faltando para que você possa ser seguidor de Jesus. Pode ser que você precisa perdoar, pode ser que você precisa honrar, pode ser que você precisa servir, pode ser que você precisa se calar, pode ser que você precisa ouvir mais, pode ser que você precisa orar mais, pode ser que você precisa ceder mais. O que é em mim, o que é em minha vida, qual área da minha vida que ainda está sendo multidão e precisa se tornar discípulo? Eu quero que você abra o que é Hebreus 10:39, por favor. Para a gente ir terminando a nossa aula de hoje. Hebreus quê? 10:39. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Repete novamente, por favor. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Então, nós estamos aqui para salvar nossa alma. Nós estamos aqueles que creem para restaurar nossa alma, conforme o plano original, que é a imagem e semelhança do nosso Deus. Jesus não está procurando seguidores de palco. Jesus está procurando discípulos de altar. Eu vou colocar lá o PDF para vocês da aula, revejam a aula, façam a atividade, porque está na hora da gente, ou a gente decide ser verdadeiros transbordantes do reino de Deus, seguidores do Mestre, ou a gente vai continuar apenas sendo religioso e a nossa vida ela vai ficar bloqueada em várias áreas. E não é só por desbloqueio de áreas da nossa vida, é porque o mundo está precisando de nós. Amém, amados? Quero saber aqui, quem está precisando de oração, coloque aqui nos comentários, por favor, de alguma área na sua vida, ou algum problema de saúde, alguma situação, por gentileza, que você está precisando de oração. Chegou o momento de nós orarmos agora por cura, milagres, maravilhas, libertação. Coloque aqui, por favor, é o momento de oração, após o ensinamento da palavra. Se você tem algum pedido de oração, porque aonde há o reino de Deus, há cura, há milagres, há maravilhas. Por favor, coloque aqui seus pedidos de oração. Vou esperar, que eu sei que tem um delay até chegar aí em vocês. O que você aprendeu aqui hoje, enquanto eles escrevem aqui, se tem algum pedido de oração? Que existe diferença entre discípulo e multidão, que o discípulo precisa negar a si mesmo, e também faz parte, né, aborrecer a família, ter presença, e a multidão só está atrás de milagres. E entender onde que eu estou sendo discípulo e onde que eu estou sendo multidão para melhorar. Entendi. E o que você vai levar para essa semana? O que você vai fazer nessa semana que você vê, isso aqui está multidão, isso aqui não está discípulo. Não precisa falar qual é a área, tá? Isso aqui está multidão, Procurar qual é a área. A procurar a área. Ok, tudo bem. Então vamos orar.
Ninguém tem nenhum pedido de oração, mas nós vamos orar, filho, nós vamos interceder pela família daquela moça, né, que caiu lá na Indonésia. A família está sofrendo muito. Vamos interceder por Israel, vamos interceder pelo nosso país. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, o Cristo, nós entramos no trono da graça nesta manhã com muita gratidão. O Senhor está nos chamando para sermos discípulos, para nos entregarmos a Ti, porque chegou o tempo e já se passou. O tempo também de nós sermos verdadeiros seguidores do Mestre, do Teu reino. Que nesta manhã, esta mensagem venha de encontro a uma necessidade de transformação interior, para que a nossa casa, os nossos negócios, a nossa vida se transforme e transborde o reino de Deus. Pai, também rogamos pelo nosso país, o Brasil, pela nossa política, pela nossa economia, Senhor, que o Senhor possa libertar a nossa nação da pobreza, da miséria, da corrupção, da prostituição, da idolatria, da religiosidade, e que esse Brasil realmente seja do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, intercedemos também pela família desta jovem lá da Indonésia que está sofrendo por tanto descaso, Senhor. Nós te pedimos o conforto sobre essa família, porque não é fácil perder um ente querido, e todos que perderam entes queridos essa semana, Senhor. Conforta os corações, porque não é fácil. A morte é algo difícil para nós humanos, como também para o Senhor, eu tenho certeza disso. Pai, conforta os corações. Pai, cura os enfermos dos hospitais, cura os enfermos que estarão ouvindo, Senhor, esse estudo. Porque o Senhor, onde é o reino de Deus, tem que ter cura, tem que ter revelação, tem que ter poder de Deus, Senhor, que cadeirantes venham levantar a ouvir essa mensagem, que cânceres sejam expelidos a ouvir essa mensagem, Senhor, essa oração, que caia por terra enfermidades em qualquer área do corpo, que haja milagres, que pernas cresçam, Senhor, que mãos cresçam, que haja maravilhas em nosso meio, que AIDS sejam curadas, AIDS vão embora, em nome de Jesus, dos filhos do Eterno. Ah, Senhor, as crianças nos hospitais, as famílias que precisam do Senhor, as famílias que precisam da Tua presença, aquele homem ainda que está bebendo demais, Senhor, o álcool, o alcoolista, aquele, Senhor, que é um adicto, Senhor, dá vitória à família, liberta esse homem, essa mulher, esse jovem, Senhor, essa criança, dá vitória nesta casa, que a Tua paz entre, que a Tua paz reina, porque o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é Deus que realiza, o Senhor é o Deus que permanece para todos sempre, o Senhor quer paz nas nações, o Senhor quer paz dentro das casas, que o Teu reino, Senhor, continua a expandir, que o Senhor toque, chame pessoas, Senhor, para aprender mais do Teu reino, que o Senhor envie obreiros para esta seara, que o Senhor envie obreiros para esta obra, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos a vitória. Amém. Deus te abençoe. Domingo que vem tem mais. Amém.